Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos novamente aos canais virtuais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, de Santa Cruz do Sul. Está começando mais uma palestra online. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Como todo trabalho que fazemos neste espaço, comecemos com uma breve oração, suplicando ao Mestre Jesus e suas falanges benfazejas, orientadas por Ele ou pela Mãe Maria, para que nos abençoe e nos fortaleça no seu imenso amor, para que possamos desfrutar sempre da sua imensa paz. Que sejamos abençoados neste momento em que iremos refletir sobre assuntos que Ele soube tão bem nos ensinar e nos encaminhar para tranquilizar a nossa jornada evolutiva. Muito obrigado por tudo, Mestre. Que assim seja. Então, queridos amigos, seguindo nosso programa de reflexão sobre o Espiritismo, sobre os assuntos que giram em torno dos ensinamentos espíritas, hoje nós vamos falar sobre a paz. Sim, sobre a paz. A nossa paz, a paz de vocês. Extraído de um texto que me foi passado por uma colega de trabalho da Casa Espírita, e que se intitula Onde Mora a Paz, nós vamos à luz do Espiritismo, esta doutrina consoladora que nos ensina como devemos nos comportar diante da vida, diante das leis de Deus, ou nos recomendando o que não devemos praticar, porque isto impediria ou retardaria a nossa evolução e nos jogaria nos pântanos do sofrimento. Com base nestas lições, nesses ensinamentos, nós vamos refletir o texto. Por quê? Porque estamos na carne para nos educar. A doutrina espírita é um precioso instrumento de educação. Então nós estamos necessitados disso. Vejam, a pandemia parece que está sendo dominada, está se tornando rarefeita, as coisas parece que estão melhorando, o ser humano parece estar encontrando os seus caminhos, e nós podemos dizer que a normalidade já se avizinha. Mas que normalidade se avizinha? E essa é a questão. Então toda lição que nós podemos extrair desses momentos dolorosos que nós passamos, e a pandemia do coronavírus é um deles, nós devemos aproveitar para que não precisam ser repetidos, né? Então esse texto, que é uma questão de comportamento, e que diz respeito a todos nós, leva em conta dois moradores urbanos, aparentemente de uma grande cidade, de um bairro de uma grande cidade, e um rapaz que vai morar na praia. Então eu vou resumir o texto para que a gente possa trabalhar a reflexão sobre a questão onde mora a nossa paz. Pedro, um dos personagens, morava próximo a uma rua central de uma grande capital há mais ou menos uns 15 anos. Nos últimos tempos, muito nervoso, à beira de um ataque de nervos, não conseguia mais suportar o barulho contínuo dos carros. E daí ele pensando lá, refletindo, que ele tinha 3 escolhas a fazer. Trabalhar pelo fechamento daquela avenida, ao menos à noite, para aquele trânsito intenso, pela modificação da poluição, da legislação da poluição sonora ou uso de automóveis naquela avenida, ou mudar-se. Mudar-se estava nas cogitações dele.
É importante, então, comentar também sobre o seu vizinho. Entra o segundo personagem, Bernardo, vizinho de apartamento, no mesmo prédio, na mesma rua, na mesma frente. Perguntados para ele o que ele achava de viver naquele local, a resposta foi surpreendente. Adorava viver ali, adorava. Achava a vista linda do seu apartamento. Disse que era maravilhoso o nascer do sol da sua janela. Percebia os habitantes caminhando, os carros circulando, os passarinhos resistentes a toda aquela civilização, convivendo em meio de todo mundo. Numa conversa com Pedro não aguentou e questionou. Mas e o barulho, meu amigo? Você não se incomoda com essa barulheira que não tem fim? Bernardo, compassivo, lhe respondeu: olha, fico tão concentrado nos meus afazeres que nem percebo o barulho. Pedro não podia acreditar. Não tinha como. Achou por um instante que o vizinho tinha problemas auditivos. Só pode ser surdo esse cara, tia. Só pode, vou testar. Falou baixinho e ele ouviu. Não era surdo. Ouviu muito bem. Como explicar isso? E à noite? Perguntou Pedro. E à noite? Como é que tu consegue dormir à noite? Bom, à noite, meu amigo, ao me deitar, eu sinto-me tão feliz com o dia vivido, com as coisas que eu fiz, que eu também não me incomodo com barulho. Eu durmo a noite inteira. Pedro pôde ver a sinceridade nos olhos e a pureza nos olhos e nas palavras do vizinho. Naquele momento ele percebeu a razão de que ele se incomodava tanto com aquelas coisas. Era evidente que ele não era feliz com o que fazia, nem com as coisas que tinha, nem com a vida que levava. O problema não era o ambiente, era ele. Então, saindo deste grande centro, nós vamos para o terceiro personagem, que se chama Daniel, um jovem de família abastada, casado, morador de um condomínio fechado, foi presenteado pelo seu pai com uma casa na praia. Imagina, você que está me vendo, 99 de cada 100 pessoas iam vibrar com essa história de receber um presente, uma casa na praia. Pois ele gostou também. Gostou, achou que seria mais tranquilo, mais pacífico, perto do mar, que ia se dar bem. Os dias foram passando e ele percebeu, pouco a pouco, que não era capaz de suportar aquele estilo de vida. O barulho das ondas lhe incomodava, aquelas ondas quebrando na praia não fazia bem para ele. As gaivotas em bando, voando e cantando e gritando, aquilo lhe tirava do sério. A umidade da maresia, a areia que insistia em acompanhá-lo, entrou em crise. Passou a viver dias de irritação e ficou depressivo. Começou a tomar remédios e decidiu ir embora. Não podia mais morar ali. Não era o lugar que ele queria morar. Então, meus queridos, essas são as duas histórias que vão dar base à reflexão que nós vamos fazer. O que nós percebemos aqui? O que o Espiritismo sempre nos disse, sempre nos ensinou: a paz tem moradia no nosso íntimo. Enquanto não formos felizes com os nossos dias, com as nossas coisas, com o que fazemos, com os nossos companheiros, companheiras, com os nossos familiares, nada fora será feliz.
Não basta mudar de local. Não tem lugar que vai nos dar paz se nós não temos paz dentro de nós. Deixar para trás o lar, deixar para trás o lar das atividades fúteis, das conquistas passageiras, fixar morada na casinha dos aconchegantes, bem-estar, alegria de viver, amor de família, prazer de servir. Isso sim nos leva à paz. Então, onde mora a sua paz? Percebemos claramente no texto a diferença em que os vizinhos recebiam o contato do ambiente. Como os vizinhos recebiam o contato com a natureza. Como reagiam diante desse contato. Também, com a nossa visão, no caso do rapaz da praia, é produzida a partir do quê? A gente vê claramente que as inquietações íntimas do rapaz da praia faziam com que ele enxergava as coisas daquela maneira. O que podemos concluir com essa história? De forma mais direta, nós podemos dizer com certeza que a paz que nós almejamos não está nas coisas. Não está no outro, não está fora de nós, não está nas coisas, está dentro de nós. É estado de espírito, é de nossa alma. E pelo visto, muito difícil de ser encontrada, não é mesmo? Quantos Pedros e quantos Daniéis estão espalhados por aí buscando a paz, o sossego nos objetos, nas coisas, nos outros e não encontram. Paz não significa estar em um lugar onde não haja barulho, problema ou trabalho pesado. Significa estar no meio de tudo isso e ainda assim ter serenidade, ter calmaria nas batidas do seu coração. Paz é um estado interior. Não adianta procurá-la fora de nós. A paz não tem a ver com o lugar onde se mora, mas com o que mora dentro de nós. Percebem? Percebem? Bem, de fato, talvez, vejam bem, hoje em dia, e por que não estendermos para toda a existência da humanidade duas coisas que mais desejamos ardentemente? Uma delas é paz, a outra é saúde. Saúde é um bem-estar físico que todos queremos ter e sendo pessoas saudáveis, pessoas de bem encaminhada, que fazem o seu ir e vir com equilíbrio, são tocados pela dádiva da saúde. Mas a paz, ela não é física. A paz, ela não dá para tocar. A paz tem que ser sentida. A paz é um caminho. A paz está na jornada, está no andar, está no fazer, no construir. Não sabemos ao certo como definir um caminho para a paz. Baseado nos nossos comportamentos sensitivos, geralmente elaboramos fórmulas ineficazes para sua conquista. A nossa imaturidade espiritual nos prejudica sobremaneira, pois em se tratando de uma conquista da alma, do espírito, temos dificuldade de traçar metas e diretrizes que nos levam a ela. Somos engolidos pelo atrativo da matéria, vamos em busca alucinada dessa matéria e ela não nos traz paz. Então, vou pedir ajuda a uma mentora espiritual de larga experiência na psicologia transcendental,
a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, que no livro Triunfo Pessoal de Divaldo Franco nos dá algumas orientações do que está ocorrendo e do que nós precisamos encaminhar. Diz ela lá neste livro: os notáveis avanços da ciência e da tecnologia infelizmente não lograram ainda transformar o ser humano para melhor. E é verdade. Não obstante seja inegável o avanço da civilização, da ética e das estruturas sociais, as questões sociais permanecem em plano secundário, quando deveriam ser vividas no cotidiano. Continuam induzindo as massas ao desespero e à alucinação. E não é verdade, gente? É absolutamente assim que nós vivemos. Nós vivemos um consumismo desenfreado, uma luta, uma guerra. Isso é tudo contrário à paz que buscamos. E a paz que buscamos é o prelúdio da felicidade que queremos. Ela continua dizendo: ceifam-se vidas nas ruas, em guerras não declaradas, mas de altas estatísticas destrutivas, com a mesma tranquilidade que algumas nações ditas civilizadas aplicam a pena capital a fim de se verem livres daqueles que pesam cruelmente na economia social e financeira. A gente pensa que vai se livrar do problema matando aquelas pessoas que são desajustadas. Não existe morte, o Espiritismo nos diz que não existe morte. E a atuação do mundo espiritual é intensa sobre o mundo material. Não logrando educá-los ou reeducá-los, permite o direito de matar como se fossem geradores de vida, em terrível desrespeito aos códigos de moralidade que fazem para os outros. Ainda a gente aplica a lei de Talião e ainda a gente aplica eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O ser humano amedrontado foge para o isolamento, longe da realidade, buscando convivência virtual. É a moda de agora. Porque teme a convivência pessoal, procurando intercambiar emoções através de instrumentos extraordinários, sem dúvida, sob o ponto de vista tecnológico, mas insensíveis às emoções, ao sentimento de amor, de ternura, de compreensão, de perdão, de fraternidade. É assim como nós estamos agora, que a gente está se acostumando a conviver. Os consultórios médicos se encontram repletos, os hospitais do mundo apresentam-se superlotados, sem vagas para os contínuos contingentes de enfermos e os gabinetes de análise de psicoterapia, as clínicas psiquiátricas não conseguem atender convenientemente a clientela volumosa. Divaldo nos disse que a depressão seria o mal do século, que mataria mais do que qualquer outra patologia. Uma doença da alma, do psiquismo, que até 2025 essas estatísticas já estariam claras. Nós já estamos batendo em 2025. Prevendo estes calamitosos dias, Jesus, o terapeuta por excelência, prometeu enviar o Consolador, que faria por tarefa arrancar as raízes do sofrimento, erradicar as causas das aflições, elucidando a respeito do ser imortal, demonstrando-lhe a realidade de forma palpável e ineludível. E a doutrina espírita está aí. Mas uma ferramenta maravilhosa, salvadora, encaminhadora de paz, de felicidade, de saúde, de tranquilidade, é muito pouco acessada. Continuamos seguindo
a turba, continuamos seguindo o rio que desce movimentado, cheio de troncos, rumo a uma cachoeira destruidora. Então, meus amigos, está mais do que na hora de nós refletirmos sobre muitas coisas que fazemos, muitas coisas que buscamos, muitas coisas que nos tiram enorme esforço, muito trabalho, muito sacrifício, muita dedicação e que não nos leva à paz, à felicidade. Onde mora a nossa paz? Vamos nos dedicar mais ao objetivo de alcançar a paz, ativando aquilo que existe em nós. Não os nossos vícios, não os nossos hábitos, não os nossos atavismos. Não vamos buscar fora, não vamos buscar no outro, em objetos ou em materiais. Vamos refletir com o texto para entender o conceito de paz e a sua localização. Para poder responder com mais alegria para quem nos pergunta onde mora a nossa paz. Se ainda não conseguimos desfrutá-la, é porque estamos em guerra conosco mesmo e não pegamos gosto pela vida, por aquilo que somos, por aquilo que temos. Ainda estamos buscando algo que nos agita, que nos cega as belezas que o Criador colocou através da sua providência à nossa disposição. Por isso o nosso personagem da cidade grande e o rapaz que for morar na praia viviam naquela agitação íntima, naquele desassossego, naquela penúria existencial, como se não vivesse e sim sobrevivesse. Entendem? Onde mora a minha paz? Com Jesus aprendemos que ela está no nosso coração, está na nossa alma, se expressa através do amor, nas suas múltiplas facetas, querendo o bem, fazendo o bem, não importando a quem. Está na hora de nós amadurecermos essa ideia de coletividade. A paz não é só a ausência de guerra entre os países. A paz é garantia que todas as pessoas tenham morada digna, comida, roupa, educação, saúde, amor, compreensão, boa qualidade de vida. Isso significa paz. Paz é cuidar do ambiente que nós vivemos, garantir a boa qualidade da água, o saneamento básico, a despoluição do ar, o bom aproveitamento da terra. Paz é buscar serenidade dentro da gente para viver com alegria os bons momentos. É ter força e boas ideias para enfrentar os problemas e resolver as dificuldades. Isso tudo sem precisar fugir, sem procurar um lugar, sem procurar alguém. Acima de tudo, paz é criar um clima de harmonia e bem-estar na família, na comunidade, lembrando-se sempre de que onde há o amor, há paz. Onde há paz, há Deus. E onde há Deus, nada falta. Nada falta. Então, queridos amigos, onde mora a nossa paz? Espero que seja dentro de nós, não é? Que seja a nossa referência para o enfrentamento das aflições e dores da caminhada. Porque na terra todos temos uma caminhada mais ou menos dolorosa. Que a paz preencha e domine o nosso ser, o nosso dia, a nossa vida. Esse
é o nosso recado de hoje. Vamos nos preparar para a nossa oração de encerramento. Agradeço a todos pela presença, pela participação. E vamos colocar água junto aos nossos aparelhos, tendo em vista que nós nunca estamos sozinhos quando realizamos trabalho de natureza espiritual. Os propósitos de Jesus estão sempre conosco, vão fluidificar estas águas. Serenemos os nossos corações, vislumbremos o nosso amado Mestre Jesus e mergulhemos no seu amor curativo. Obrigado, Mestre, por mais esta oportunidade. Obrigado pela vida, pelo lar, pela família. Obrigado, Senhor, por tudo que somos e tudo que temos. Pelo sol que sobe no horizonte de nossas vidas todos os dias. Pelo ar que respiramos, a água que bebemos. Pelo lar que nos recolhe, que nos abriga. Pelo teto que nos protege. Obrigado pela doutrina espírita, que nos fortalece a fé, a coragem e a esperança. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.